Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Há uma fase complicada que todos nós passamos quando acabamos os tratamentos, que é o medo, que é o ter dores de cabeça e achar que tenho um tanque de cabeça. É o medo das sequelas. Uma recidiva exatamente. Ou de voltar. O cancro muitas vezes deixa sequelas, mas ninguém nos prepara para estas sequelas. Se é certo que o número de novos casos de cancro no mundo tem vindo a aumentar, em 2022 foram cerca de 20 milhões, a Organização Mundial de Saúde prevê um aumento de 77% até 2050, será nessa altura a maior causa de mortalidade. O número de sobreviventes de cancro também tem vindo a crescer. A Comissão Europeia estima que hajam 12 milhões de sobreviventes de cancro na Europa, dos quais meio milhão em Portugal. Mas terminados os tratamentos e vencido o cancro, novos desafios se levantam. Madalena Doré sobreviveu a um cancro infantil, cedo percebeu que a sua missão de vida passaria por ajudar os outros. Começou de maneira informal, ainda na adolescência, e nunca mais parou. Pôs a sua experiência ao serviço de várias instituições, apoiando doentes de cancro, crianças com doenças terminais e pessoas com deficiência. Foi uma das fundadoras da Acreditar e da Terra dos Sonhos e fala dos desafios do pós-cancro e do regresso à vida ativa e da novíssima unidade do sobrevivente oncológico da CUF, um projeto pioneiro em Portugal, inaugurado há semanas. Olá Madalena, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Olá João Paulo, obrigada por este convite. É um grande prazer falar contigo. Tenho que dizer aqui que tu és a tia porreira. Tens o quê? 9 sobrinhos? Os teus sobrinhos adoram, tens a tia que está sempre disponível. Exatamente. até no dia da mãe, que foi há pouco tempo, recebi mensagem dos sobrinhos a dizer isso. Exatamente. Muito bem, vamos recuar uns aninhos quando tinhas 9 anos e foste diagnosticada com cancro. 9 anos, portanto um cancro infantil. Estamos a falar de um rabdomiossarcoma, portanto, um cancro pediátrico, que é um cancro muito agressivo, que se desenvolve nos tecidos moles, sobretudo os músculos esqueléticos. Eras muito nova e foste tratada no IPO de Lisboa. Durante 10 anos, este IPO foi a tua segunda casa, digamos assim. Uma altura muito dura. Sim, então eu fui diagnosticada com rabdomiossarcoma, que na altura, há 45 anos atrás, realmente era um cancro que era grave. Tampouco se ouvia falar da palavra cancro. Aliás, os meus pais nem sequer sabiam que havia a hipótese de haver cancro infantil. Exatamente. E curiosamente eu fui diagnosticada com este rabdomiossarcoma e fui tratada no IPO em Lisboa e, portanto, fiz um protocolo que na altura era bastante diferente do que aquilo que seria hoje em dia. Portanto, fiz 1 ano e meio de quimioterapia, fiz cobalto e fui operada, fiz a cirurgia. Eu não compreendia exatamente o que é que significava a palavra cancro, o que é que me estava a acontecer, mas percebi de imediato que a minha vida ia mudar. Portanto, a escola passou para segundo plano e o hospital tornou-se a minha segunda casa. É engraçado porque na altura o cancro em crianças era raro, falava-se muito pouco disso, mas tu guardas muitas memórias desse tempo. Não com tristeza, como tu dizes, mas como parte da tua história. Os teus pais, dizes tu, foram fantásticos. Nunca me trataram com pena, nem me colocaram numa bolha. Era apenas mais uma filha, no meio dos teus irmãos, com regras e mimos iguais. E isso deu muito segurança. Sempre te disseram a verdade. Isto é muito bom. E estamos a falar há 40 e tal anos, porque quer dizer, é incrível. Sim, hoje imagino o sofrimento horroroso que eles tiveram e que tiveram muitas vezes que o ter em silêncio à minha frente, mas sim, realmente os meus pais tenho muito a agradecer porque somos 3 irmãos e fazíamos os programas todos em conjunto, mas quando havia alturas mais complicadas, nos meus tratamentos, quando iam ser mais dolorosos, quando as coisas estavam mais complicadas, eu também tinha os meus miminhos especiais e isso também fazia parte do nosso dia-a-dia. Eu normalmente ia sempre ao IPO à quarta-feira, fazia quimioterapia à sexta-feira e até terça-feira não conseguia comer nada, estava sempre muito, muito mal e isto durante muito tempo e, portanto, imagino o sofrimento horroroso com que os meus pais viveram nessa altura. Hoje em dia imagino o que é que isso possa ser. Nunca sentiste que a tua doença fosse um drama? Tu dizes isto. Hoje percebo que deve ter sido duríssimo para os meus pais, mas nunca os ouvi queixarem-se nem vitimizarem-se.
E isso fez toda a diferença. Tu de facto passaste por experiências que não são comuns para uma criança. Não são comuns para uma criança e graças a Deus que não o são. Hoje em dia existem cerca de 359 casos de cancro infantil, mas por ano, mas eles existem. E o que é um facto é que eu fui uma das pessoas que tive cancro e ao longo da vida e depois de ter passado os tratamentos, continuei a ir muito ao IPO e continuei a ir muito a pedido muitas vezes dos médicos para estar com aquelas crianças a quem tinha sido diagnosticado cancro e para estar com aqueles pais. Os pais, ao estarem comigo, viam uma esperança numa altura tão complicada que era terem os filhos internados no hospital. Mas, curiosamente, também muito cedo e depois de uma grande amiga minha ter morrido e ter feito tratamentos comigo, a Inês que andava na mesma escola do que eu, portanto foi tua colega? Era minha colega e realmente numa altura em que não havia praticamente cancro infantil na mesma escola, haverem duas pessoas com cancro. Exatamente, era o mesmo? Exatamente o mesmo? Não era exatamente o mesmo. Okay. A Inês tinha um sarcoma, teve que amputar uma perna, mas o que transformou realmente esta minha maneira de estar na vida foi quando a Inês morreu. Eu tinha 14 anos e quando eu soube que a Inês morreu, talvez tivesse sido um dos piores momentos da minha vida, eu depressa me perguntei o porquê eu e o para quê. O que é que a vida espera de mim depois desta experiência? A vida é cheia de mistérios, Madalena. A vida é um mistério. É uma coisa que ainda hoje te surpreende e que acreditas, dizes tu, acredito que a vida é um mistério. A vida e o sofrimento são outro. Porque é que umas pessoas vivem mais e outras morrem tão cedo? Esta coisa de teres 10 anos como o IPO, como segunda casa, o teu tratamento durou esse tempo todo? Não, eu não. O cancro infantil, a pessoa fica curada passado 10 anos. Mas eu tive no IPO, hoje em dia ainda faço uma consulta uma vez por ano no IPO. Portanto, o IPO continua a ser um hospital com que eu vou com alguma frequência. E portanto é no IPO houve algo também que eu gostava de deixar aqui, uma gratidão enorme, porque em 1980 todos os tratamentos era tudo muito diferente, mas havia por parte dos profissionais de saúde algo que faziam com que eu chegasse ao hospital e que não tivesse medo de estar ali. E como eu digo sempre, eu lembro os dias nesse lugar, eu lembro de cada momento, tudo o que vivi e tudo o que senti. Eu lembro e tudo faz parte da minha história e que eu acho que é uma história de amor, porque eu sempre recebi muito amor por parte muito apoio daqueles Tu dizes uma coisa também muito bonita, os médicos também marcaram muito este meu tempo. Às vezes sentia o silêncio nos seus olhos, eles não diziam tudo, mas eu percebia que havia ali algo difícil e mesmo sem entender tudo, sentia que os queria ajudar de alguma forma, talvez aquilo fosse duro também para eles. Sim, muito bonito dizeres isso e reconheceres isso. Não, lembro-me, por exemplo, aquele tratamento, aquela quimioterapia vermelha que nós levamos, que é péssimo, e lembro-me lindamente como se fosse hoje. É uma coisa que se ingere? É uma coisa que se toma? Não, é uma coisa injetável. Injetável, mas é um tratamento que a pessoa não passa muito bem. Sim. E lembro-me como se fosse hoje do Dr. Queiroz, que já morreu, ter sido ele a dizer-me que eu já não ia precisar mais de fazer esse tratamento. Que era a última vez. Que era a última vez. E o impacto nos olhos dele quando ele me disse isso. E portanto é algo que marca para a vida, claro. Que marca e que fica connosco. Esta comunicação é engraçado, tu fizeste depois uma pós-graduação em comunicação em saúde na Universidade Aberta, uma das pós-graduações que tu fizeste, Madalena. Ainda é muito exigente esta comunicação ao doente. É tão importante isto, não é? A maneira como um médico lida com o doente, e então com uma criança, não é igual a um adulto. É muito importante e cada vez é mais as chamadas soft skills. Exatamente. Os médicos, nós quando estamos doentes, sofremos com a nossa doença e temos medos
e os médicos que tornam-se também sofrem com os doentes e também são humanos e também têm emoções e, portanto, têm com certeza, como eu digo sempre, as 4 emoções, o medo, a raiva, a tristeza e a alegria está presente em qualquer ser humano e, portanto, quer por parte da pessoa que está doente, quer por parte da pessoa que cuida, todos sofrem, cada um à sua maneira, mas é muito importante quando estamos perante uma situação tão complicada de saúde, termos alguém à nossa frente que nos fale, que nos olhe e que perceba como comunicar connosco e como fazer a diferença nessa comunicação. Eu lembro-me que uma vez que estava a fazer um tratamento de quimioterapia e basta um simples pescar de olho de uma enfermeira para eu ter respirado fundo e sentir segurança no tratamento que ia fazer. Quando no momento em que terminaste aqueles tratamentos, sobretudo os mais agressivos, Madalena, como foi? Sentiste alívio? Ou abriu-se uma nova fase de incertezas na tua vida? Eras muito nova ainda, mas de qualquer modo... Não, mas foi complicado depois. Há uma fase complicada que todos nós passamos quando acabamos os tratamentos, que é o medo, que é o ter dores de cabeça e achar que tenho um tanque de cabeça. É o medo das sequelas. De uma recidiva exatamente. Ou de voltar. O cancro muitas vezes deixa sequelas, mas ninguém nos prepara para estas sequelas. E são sequelas que podem ser físicas, podem ser o medo da recidiva, pode ser a exaustão emocional, pode ser o corpo, que muitas vezes nós também já não reconhecemos, e muitas vezes também o silêncio, que as outras pessoas acham, uau, venceste um cancro, está tudo ótimo contigo, e cá dentro não está tudo ótimo, porque eu tenho medos e continuo a querer ir à procura de respostas para muitas dúvidas com que fico. Portanto, para lidar nos meses seguintes, há esta luta, não é só física, mas também emocional. Emocional, é importante, exatamente. E as pessoas não se vê, as pessoas não se apercebem disso. É muito bonito esta epígrafe que tu tens na tua página de Facebook. É proibida a entrada a quem não andar espantado de existir. É uma frase do José Gomes Ferreira, das Aventuras de João Sem Medo. É muito bonito isso, porque a vida, de facto, pode ser um espanto, pode ser... Ficaste sempre aberta à beleza de estar viva, foi uma segunda second chance, não é? Uma segunda oportunidade. Sentiste um bocadinho que eu estou cá e foi daí que nasceu a tua... Eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu senti que eu tinha que ter um propósito. Eu, depois da experiência que eu tive, eu tinha que ter um propósito na vida. E esse propósito tinha que ter impacto. E tinha que ter impacto numa escolha que para mim era clara, que era com crianças e com adultos que estavam a passar por uma situação de cancro. E foi essa a escolha da vida que eu fiz. E por isso fui cofundadora da Associação Acreditar. Que é de pais e amigos de crianças com cancro. Que hoje em dia tem 30 anos e tive na Acreditar durante muito tempo a dar muito acompanhamento àquelas crianças, àqueles pais, a fazer campos de férias, com muitas histórias guardadas aqui dentro do meu coração, histórias de dor, mas também muitas histórias de amor. Mais tarde... Este coordenador, ainda antes de sair do Acreditar, os projetos dos Barnabés, por exemplo, que é teu, este grupo de jovens doentes e ex-doentes que apoiavam crianças com cancro. Isso é muito importante. Sim, porque João Paulo, não há nada melhor do que quando estás perante uma situação destas, como um cancro, e falas com alguém, a pessoa com quem tu estás a falar, se já passou por essa experiência, o contacto é completamente diferente. E, portanto, quando eu tinha uma criança ou um adolescente a falar comigo sobre os seus medos, para mim, eu precisava de falar sobre a minha experiência. Eu sabia o que era estar ali daquele lado. E, portanto, daí o grupo dos Barnabés, que é um grupo que se apoia mutuamente e que sabe exatamente daquilo que fala e dá apoio às novas crianças que entram dentro do IPO todos os dias com diagnósticos de cancro. Tu tiveste várias formações, inclusive de comunicação institucional, parcerias com empresas, tratavas disto também na Acreditar, organizavas atividades, campos de férias, acompanhamento hospitalar, formação de voluntariado. Os campos de férias foi muito importante para ti, tu organizavas anualmente estes campos para 150 crianças ou adolescentes com cancro, chegaste a ir lá fora, à Irlanda, à França, tens histórias de facto que podiam encher 4 programas durante... É incrível estes testemunhos que eu estou a passar aqui os olhos e da tua vida, que
Aconteceu certamente as crianças que estavam nos campos de férias e pioravam de saúde e que tinhas que vir com elas de ambulância para Lisboa, algumas que acompanhavas até ao fim da vida e algumas que não tinham ninguém. Tu eras o colo dessas crianças. Sim, Isso deve ser duríssimo. A primeira criança que eu acompanhei nestas circunstâncias foi a Alina. Ela veio para Portugal vinda de São Tomé com 14 anos, sozinha. E foi viver para um lar de idosos. Na altura não havia ainda as casas de Acreditar. Eu conhecia no hospital e acompanhei ao longo do processo da sua doença. Ela tinha um cancro muito agressivo, também teve uma perna que foi amputada e houve uma altura que eu fui para o Canadá para aprender para um campo de férias de crianças com cancro e tive um telefonema por parte de uma enfermeira do IPO a perguntar quando é que eu chegava, porque a Alina estava mal e precisava de me ver. E eu, curiosamente, cheguei passado 2 dias e fui ter com ela. E quando cheguei ao pé dela, ela disse-me: Madalena, ainda bem que chegaste, porque agora que tu estás aqui, eu posso morrer. E tivemos ali o dia, todas juntas, tivemos a falar sobre os medos, sobre a vida, sobre a morte, sobre aquilo, sobre a nossa relação, e no final do dia ela morreu. São momentos duros. Parecia que estava à tua espera, não é? Sim, mas são momentos em que também é um privilégio muito grande poder acompanhar alguém que não tem pais e poder estar com essa pessoa na altura que morre. E eu sinto uma enorme gratidão. Eu sinto uma enorme gratidão por todas as Alinas com quem eu acompanhei, porque elas foram muito especiais na minha vida e eu na vida delas. Da tua formação também, tu és licenciada em gestão, tu és gestora, mas é muito engraçado porque, Madalena, porque estás por onde passaste, a Acreditar, depois a Terra dos Sonhos, e agora como colaboradora e consultora nesta unidade da CUF, pós-cancro. É engraçado porque tiraste os cursos certos. A tua gestão, saber gerir o marketing, saber falar disso e mostrar isto. Logoterapia, também tiveste uma formação em logoterapia, comunicação de saúde, que já falámos, orientação e mediação familiar na Católica. É muito engraçado porque tu, depois desta experiência de Acreditar, quiseste sair da tua zona de conforto, gostas muito de rotinas, mas de vez em quando também temos que quebrar isto, e foste dar uma volta ao mundo com o teu marido. Foram 4 meses de mochila, andar por aí a passear, e até passaste mal na Índia, houve ali um percalço. Exatamente. Mas eu gostava de dizer que eu gosto imenso de estudar e gosto imenso de aprender, mas há algo que para mim me faltava. E mais tarde vim a perceber o que é que era, e isto foi na Terra dos Sonhos. A Terra dos Sonhos, onde foste a seguir? A Terra dos Sonhos tem 3 projetos. Um deles é a realização de sonhos de crianças com doenças crónicas em fase terminal de vida. Outro é um projeto que capacita jovens que estão em acolhimento, e outro é um projeto que esse sim é o meu projeto, e é um projeto que nasce da minha experiência. O e-Guide é esse? O e-Guide é uma nova profissão, João Paulo, e eu acho que estes cursos todos que eu tirei foi porque eu estava à procura de tirar um curso que me desse esta formação. Então, o e-Guide são guias em saúde, que é uma nova profissão que nasce no ecossistema do doente e que fazem todo o acompanhamento ao longo da doença, a quando o diagnóstico de um cancro de um doente. E, portanto, estas guias em saúde capacitam o doente com vários eixos de intervenção, fazem o acompanhamento quando é preciso às consultas, fazem a organização e a gestão de toda a informação do doente. Portanto, o doente, quando vai às consultas, tem todas as consultas preparadas com o apoio destas guias. Estas guias também consciencializam o doente para o facto de terem que tomar os remédios para a toma da medicação e para o estilo de vida saudável. E, portanto, nós temos este projeto na Terra dos Sonhos. Este projeto tem como grande missão apoiar pessoas que têm cancro. Portanto, se alguém aqui que nos está a ouvir e que está a passar por uma situação de cancro e se precisa de ajuda, contacte
o e-guide através do e-mail e-guide@terradossonhos.org. Nós temos guias, temos pessoas especializadas em apoiar doentes com cancro e acompanhar os doentes, capacitando normalmente durante 6 meses para este período da sua vida. Muito bem. Não te escapas, Madalena, antes de ir à Terra dos Sonhos, porque a Terra dos Sonhos começou em 2007 para ti, com o Frederico Fezes Vital e mais 33 pessoas, no fundo que eram voluntários que se dedicavam a realizar sonhos de crianças e jovens com doenças crónicas ou terminais, ou crianças ou jovens institucionalizados, idosos, ou pessoas em situação de fragilidade económica. Antes disso, fizeste este intervalo, este ano sabático, e andaste a dar a volta ao mundo, mesmo para espairecer a cabeça. Fazia-te falta isso? Sim, quando decidi que escolhi casar e escolhi sair de Acreditar, e na altura o meu marido também saiu do trabalho onde estava, e então fomos os dois durante 4 meses dar uma volta ao mundo e perceber que eu estava à procura e a perceber o que é que a vida espera de mim. Mas eu não tive muito tempo de espera, porque passado 4 meses realmente o Frederico Fezes Vital veio ter comigo para fazer o desafio da Terra dos Sonhos. Portanto, eu passado pouco tempo voltei e não resististe ao convite. Inseri-me aqui no projeto da Terra dos Sonhos. Esta coisa que tu passaste na Índia, onde tiveste mal, uma intoxicação alimentar, recusaste-te a ser internada. Porquê? Já tinhas horrores aos hospitais e apetecia-te sair desse meio? Ou era por ser na Índia? Tive uma intoxicação alimentar, passei muito mal durante uma noite inteira e, curiosamente, porque também acho que sou desenrascada, na altura, por Skype, falei para um amigo meu que é médico e perguntei-lhe o que é que eu tinha que fazer. Entretanto, o meu marido já tinha chamado um médico e esse meu amigo disse-me: há uma única coisa que não podes deixar que te façam, que é darem-te uma injeção. E nisto aparece um médico à frente. Com a seringa na mão. Com uma seringa na mão. E eu disse que não queria. Sorry, no. E pronto, e escolhi então passar essa noite mal e foi essa a escolha que eu fiz. E depois de manhã, coisas claro, que no dia compuseram-se, porque uma intoxicação alimentar depois, claro, passado uns tempos, se hidrataste, exatamente. Mas acima de tudo, o que eu sinto que esta doença também trouxe é que eu tenho que sentir aquilo que me está a ser pedido, e realmente havia ali qualquer coisa que para mim não era clara quando o Pedro, meu marido, chamou o médico. E o que não era claro é que eu não queria ir para um hospital, e daí ter falado também para Portugal via Skype e pedir ajuda, o que é que havia de fazer perante essa situação. Claro. Ficou resolvida, chegaste cá, aceitaste o convite do Frederico Fezes Vital e entraste então na Terra dos Sonhos. Já tenho quase 700 sonhos cumpridos. É muito curioso isto. Tem este projeto mais antigo, é talvez a Fábrica dos Sonhos. Os mais recorrentes é aquele dos pedidos para ir à Euro Disney ou para conhecer o Ronaldo. Estou mesmo a ver que isto deve acontecer muito nas crianças mais com as crianças terminais, que pedem e têm este sonho, e vocês tiveram uma década a realizar estes sonhos, que é muito curioso. Há um exemplo muito bonito desta criança que adorava ir a Cabo Verde e não podia, e então combinou-se, a Terra dos Sonhos combinou trazer Cabo Verde até à criança, exatamente, não é? Com mornas e pela comida, pelos sons, pela decoração, as danças. Exatamente. Nós temos uma casa. Nós temos uma casa, que é a Casa da Terra dos Sonhos, fica em frente ao Hospital Egas Muniz. A Terra dos Sonhos foi também cedida pela Fundação Dom Pedro IV, não é essa, não é? Exatamente. Estamos agora numa ótima altura também para as pessoas que estão a ouvir poderem dar o seu IRS à Terra dos Sonhos, poderem contribuir com a Terra dos Sonhos. O financiamento é as doações, ou a consignação do IRS é um belíssimo exemplo. É um belíssimo exemplo. E as pessoas têm a mania, Madalena, é sempre bom dizer isto, não lhes sai do bolso. As pessoas acham que às vezes não querem dar porque vou ter que perder dinheiro. Não não lhes sai do bolso, é muito importante isto. E também gostava de convidar as pessoas a irem ao site da Terra dos Sonhos, www.terradossonhos.org, e que façam-se doadores regulares. Nós precisamos de todos para conseguir fazer a diferença na vida de quem tanto precisa, e é através da ajuda de todos que nós criamos impacto junto do nosso público de missão. Muito importante. Como é que as pessoas se podem juntar a isso, se quiserem colaborar com a Terra dos Sonhos, além de ir ao site, portanto tu acabaste de dizer, não é? A terradossonhos.org. Sim, podem ser voluntários na Terra dos Sonhos, podem contactar-nos através do e-mail, e a Terra dos Sonhos está sempre aberta para receber qualquer pessoa, e a Terra dos Sonhos é de todos, é de um conjunto de pessoas em que nós queremos que quanto mais pessoas façam parte da Terra dos Sonhos, maior é a Terra dos Sonhos e mais abrangente, claro. Entretanto, largou-se o âmbito, as portas agora estão abertas também à visita de empresas, tem esta coisa dos Happy Moments, é muito importante. As empresas
empresas também podem fazer estas ações de team building com a Terra dos Sonhos, é muito importante e precisam muito. E também as escolas têm estas viagens à Terra dos Sonhos, podem ir, graças a terem uma casa, finalmente, a Casa dos Sonhos, este edifício setecentista que foi cedido há 10 anos pela Fundação Dom Pedro IV, graças a isso podem fazer, por exemplo, festas de aniversário, workshops, outros eventos, isso é muito importante. Nós alugamos a casa rentabilizar para empresas, e para ajudar. E é uma ótima forma de ajudar. E depois tem esta coisa do UCIF, que é muito curiosa, esta unidade de cuidados intensivos de felicidade. Que já não é bem essa unidade. A primeira unidade de saúde emocional europeu, quando apareceu. Neste momento já foi um bocadinho transformado este projeto. Este projeto neste momento foi transformado para um projeto que apoia jovens que vivem em instituições de acolhimento a partir dos 16 anos e capacita estes seus jovens para a sua vida futura, quer a nível profissional, quer a nível escolar. Tem um plano próprio para cada jovem. Temos técnicas que diariamente trabalham para que estes jovens consigam crescer e tornarem-se adultos de pleno direito. Ainda ajudas a ANACED, aqui temos a Associação Nacional de Arte e Criatividade. Também ajudei, houve uma altura que ajudei. De pessoas com deficiência, isto é uma coisa também da tua mãe, a tua tia Inês, que é presidente, ajuda-os a angariar fundos, que é muito importante. Estamos agora a falar um bocadinho os jovens com cancro, é um dado recente, há cada vez mais crianças, mais jovens com cancro, o aumento do cancro da mama é muito grande, tem vindo a subir, os novos cancros da mama em Portugal, entre os 40 e 50, são de 1000 casos por ano, é muito. O IPO de Lisboa recebe cerca de 11 mil novos utentes por ano. É uma ideia que eu tenho, Madalena, também de outras entrevistas, vai haver cada vez mais crianças com cancro e não se vai morrer de cancro, mas com cancro. O cancro vai se tornar uma doença crónica cada vez mais pessoas vão ter. A pessoa não vai morrer de cancro, mas com cancro é diferente. Portanto, há muitos e vai haver cada vez mais sobreviventes de cancro. Tem vindo a aumentar este número. Em Portugal o número estimado é 500 mil. E, por acaso, as taxas de sobrevivência dos cancros mais comuns são superiores às médias europeias, no caso de Portugal. Isto é um bom dado. No geral, a sobrevivência tem aumentado também em cancros muito agressivos, como os do fígado, do pâncreas e do pulmão. Os desafios de facto, há efeitos secundários, há toxicidades dos tratamentos. Sentes que depois do cancro há um limbo na forma como os sobreviventes são acompanhados pelo sistema de saúde, Madalena? Sim, é preciso cuidar dos sobreviventes, é muito importante e daí eu ter sentido esta necessidade, sentir a necessidade de criar de algo que pudesse tratar os sobreviventes e fui ter com a CUF, que depressa aceitou este desafio. Muitas pessoas, mesmo tendo superado o cancro, continuam a precisar de acompanhamento ao longo da vida. O cancro pode passar, mas o impacto físico, emocional e social permanece. E foi com esse propósito que nasceu a Unidade de Sobreviventes de Cancro da CUF Oncologia. É um conceito inovador, pensado para cuidar de quem já enfrentou o cancro, mas continua a viver com as suas consequências. Esta unidade oferece uma abordagem multidisciplinar, humanizada, especializada e que procura melhorar a qualidade de vida, minimizar as sequelas e promover a saúde a longo prazo. Para além da consulta específica para sobreviventes de cancro, também, neste momento, fornece também esta unidade informação clara sobre os tratamentos realizados, os riscos futuros e os cuidados recomendados. Posso-vos dizer que eu já fui a esta consulta. Eu fui à consulta de sobreviventes de cancro, exatamente, e foi algo que me ajudou muito, porque é preciso haver uma unidade que pense nos sobreviventes. Muitas vezes os sobreviventes ficam com sequelas para o resto da vida. Vamos falar com médicos, as respostas não são unânimes e, portanto, aqui eu dou os parabéns aqui à CUF por ter aceito este desafio e por ser pioneira nesta unidade sobrevivente, que realmente é um projeto inovador. Vamos fazer o primeiro seminário de sobreviventes de cancro no dia 30 de maio no auditório da CUF Descobertas e, curiosamente, foram abertas as inscrições há cerca de uma semana e já está praticamente esgotado. E, portanto, isto prova mesmo que é preciso tratar dos sobreviventes e é preciso pensar sobre a sobrevivência de cancro. Referiste isso bem, esta é uma abordagem sempre multidisciplinar. Eu estava aqui a ver só algumas disciplinas que estão envolvidas nisto, porque a cardio-oncologia, a psico-oncologia, a nutrição oncológica, a reabilitação física,
a cessação tabágica, outra, endocrinologia, dermatologia. Há muitas especialidades que estão envolvidas e que podem estar envolvidas conforme cada caso e cada... E o que esta unidade tem de diferente é que o doente, quando marca uma consulta para uma consulta de sobrevivente de cancro, é visto em primeiro por uma enfermeira que faz um questionário e depois vai então à consulta do sobrevivente de cancro. E consoante o seguimento que tem que ter, é encaminhado para as várias especialidades. Temos uma equipa médica de várias especialidades e, portanto, o endocrinologista que segue os sobreviventes de cancro é sempre o mesmo. O que vai fazer com que estas pessoas, estes médicos destas várias especialidades consigam também eles se especializarem mais nos efeitos secundários dos tratamentos do cancro, que muitas vezes acontece. Esta unidade começou a funcionar agora, em 10 de Abril, foi há muito pouco tempo. Exatamente. Mas para já está na CUF Descobertas e CUF Tejo, exatamente. Nos dois sítios. Há de também ser aberta no Porto, Porto. dentro de pouco tempo. E para além disso, esta unidade também oferece uma componente muito humana. Promove também encontros mensais, que são os diálogos em círculos, em que cada pessoa partilha a sua experiência e que, curiosamente, João Paulo, até o silêncio é uma voz de expressão. E, portanto, estes encontros também são muito importantes, são muito enriquecedores. São que mensais? Disseste tu? São mensais, cada mês num hospital, num cluster, e, portanto, é algo muito transformador e eu fico muito, muito feliz que se esteja a falar sobre este tema. Fico muito feliz que haja a primeira unidade de sobrevivente de cancro que seja na CUF, que a CUF tenha apostado e tenha visualizado este projeto como algo de muito importante e quero muito que isto chegue a todos os sobreviventes. É aquilo que eu desejo mais, porque acredito que todas as pessoas que me estão a ouvir conhecem alguém que teve um cancro e que já sobreviveu. E é para isso para essas pessoas que esta unidade existe. E se calhar muitas vezes também, Madalena, para cuidadores e para familiares. Exatamente. Também pode ser útil perceber como é que outras pessoas lidaram com isso, não é? Exatamente. Estava a dizer que pode não ser aberto só aos doentes. Não, exatamente. Aquele ambiente à volta dos doentes. Estes diálogos em círculos também que nós fazemos. Estes diálogos em círculos que fazemos mensalmente são diálogos que são abertos para o ecossistema do doente. Exatamente. Este seminário que vai haver, exatamente. Este seminário que vai haver é aberto para todo o ecossistema do doente. Portanto, vão estar médicos, vão estar cuidadores, vão estar doentes, vão estar sobreviventes. Familiares, portanto, doentes. Vão estar todas as pessoas a quem este tema faça sentido. É muito engraçado porque curioso, estas sequelas de tratamento são coisas que não nos passam pela cabeça das pessoas que não passaram por isto. Sintomas depressivos, dor, fadigas, perdas de memória, problemas de concentração, dificuldades nas relações sociais e familiares, estão entre as queixas mais reportadas pelos sobreviventes de cancro. 75% reportam alterações cognitivas após o fim do tratamento, sobretudo dificuldades de memória, de concentração. Mais de 50% referem distúrbios do sono. 1 em cada 4 sintomas de ansiedade. Claro que há o receio da recidiva do cancro, obviamente, muitas vezes ligado a essa ansiedade. Fala-se muito pouco disto, mas, Helena, como é que se lida com o medo do cancro voltar? Vai desaparecendo ou aprende-se a viver com isso? Aprende-se. Eu posso falar de mim. Eu durante alguns anos vivi com esse medo, com muito medo, até que houve um dia que acordei e disse: se eu tenho dor de cabeça, é porque tenho cabeça. E, portanto, eu vou... Aquilo que eu controlo é a intenção, não controlo o resultado. E, portanto, a minha intenção é viver a minha vida com o máximo de dignidade possível, com a máxima qualidade possível, e depois o resultado é algo que eu não controlo e, portanto, eu pessoalmente o que eu faço é tentar manter uma vida saudável e criar imunidade. E para criar imunidade, para mim, há 4 fatores que são essenciais. O primeiro tem a ver com o dormir bem e o ter horas. O outro tem a ver com o exercício físico, o outro tem a ver com a alimentação e o outro tem a ver com o stress.
E, portanto, controlar o stress o mais exatamente, possível. Exatamente. E tu fazes, continuas a fazer isto, natação, yoga, musculação, ainda fazes isto? Faço isto todos os dias de manhã. Posso dizer que muitas vezes é um sacrifício muito grande, mas faz parte da tua rotina e tu sabes que é uma defesa e o fortalecimento do teu corpo. Sim, para e eu tenho especialmente fazes as que tripas de fazer. coração, chamado? Às vezes faço, principalmente quando estou cansada, Claro. mas isto faz parte da minha rotina. Claro. E muitas vezes, quando não me apetece, penso, o dia tem 24 horas, o que é uma hora para tratar de mim? E portanto acho que... É engraçado porque esta unidade também nova da CUF é muito curioso porque no fundo tem vindo a propor guidelines de seguimento porque as pessoas não têm noção que estes efeitos surgem, às vezes podem surgir meses ou anos após o fim do tratamento. Problemas cardíacos, desregulação hormonal, compromisso da mobilidade. Então há estes centros assim, de referência a nível internacional, o Dana-Farber Cancer Institute, ou a Mayo Clinic, o MD Anderson Cancer Center, disponibilizam uma oferta integrada para os sobreviventes do cancro. Que nós também vamos disponibilizar. Sim, uma parte importante também aqui que ainda não falei, é a parte da oferta... Para não partir pedra, é uma coisa que já existe, está feita e está fomentada. É a parte que nós vamos querer fazer da parte da oferta integrativa. Nós vamos criar um espaço em que os doentes com cancro podem fazer acupuntura, podem fazer massagem terapêutica e, portanto, vai haver este espaço como há no Dana-Farber Institute. Exatamente. E, portanto, nós queremos na CUF fazer isso também. Chegaste a visitar, Madalena? Foste a algum destes centros? Fui ao Dana-Farber. São referências mundiais? Tive a sorte de poder ter ido com colegas da CUF e foi essencial para nós montarmos esta unidade. Foi muito importante ver como é que tudo funciona as boas experiências, lá fora. Boas práticas, claro. Exatamente, e realmente o que é um facto é que em todos estes hospitais da América, este conceito é um conceito que existe em todos os hospitais de oncologia. Existe uma unidade de sobreviventes. Então, o ideal é que isto se propagasse, não fosse só aqueles 2 hospitais de CUF, mas se calhar outras unidades e o SNS também não podia ter uma consulta disto? Não devia ter? Eu acho que sim. Acho que o SNS, principalmente porque existem muitos casos de doentes que acabam os tratamentos e precisam de continuar a ser seguidos. Exatamente. Muitas vezes são pela medicina geral e familiar, com os médicos de família, mas muitas vezes os casos que as pessoas têm e que as pessoas procuram de respostas têm que ser com especialistas próprios e, portanto, é importante haver uma unidade que dê resposta às várias necessidades dos doentes, porque há doentes que têm a necessidade de fazer apenas um check-up e que, graças a Deus, não precisam mais do que isso, mas há doentes que ficam com sequelas, sequelas dos tratamentos de quimioterapia e sequelas que aparecem a médio e longo prazo. E essas sequelas têm que ser vistas. Eu não sabia disso, mas às vezes aqui eu percebi, ao preparar a tua conversa, percebi isso. Vi vários testemunhos que às vezes aparecem meses depois da pessoa vencer o cancro, descansei, voltei à minha vida normal. Às vezes não é bem assim. Daqui a uns meses pode aparecer essas sequelas. Exatamente. Pode demorar meses a aparecer. As pessoas não têm noção. E portanto, as pessoas precisam de ser bem seguidas. Exato. Estar alertas para isso, sabendo que isso vai acontecer e que, hoje em dia, graças a Deus, já há um sítio onde podem recorrer. Exatamente. E só para dizer também, foi curioso que quando eu fui ter com o CUF, eu fui fazer um pedido. Eu fui falar em nome dos sobreviventes, porque tenho muitos amigos sobreviventes, Bernabés na altura, e fui pedir ajuda, cuidem de nós, porque foi muito desgastante todos estes anos que eu vivi à procura de respostas, a ir a médicos diferentes, cada um era de uma opinião diferente, e o que eu pedi foi: cuidem de nós e arranjem uma solução para que eu possa confiar naquilo que o médico me diz que é para fazer. E daí tem nascido esta unidade. É muito engraçado, porque já eras desde março do ano passado consultora na CUF, na área de Oncologia, mas o que eu acho muito curioso nesta unidade de sobrevivente de cancro, agora da CUF, inaugurada agora há umas semanas, é porque é uma estratégia holística. São várias especialidades, várias fases da vida de uma pessoa. Exatamente. Todas as pessoas são diferentes, todos os cancros são diferentes e, portanto, isto procura olhar com especialistas diferentes
para a pessoa, para aquele caso. Humanizar a medicina nisto também. Exatamente, e é muito importante essencial. ver o doente como um todo, e muitas vezes a dor que eu tenho, se eu tenho dor de cabeça, se calhar é por causa do stress, e não e portanto o tratar o doente como um todo é muito importante. E daí também a parte psicológica também é importantíssima. Exatamente. E fala-se tanto de saúde mental hoje em dia também. E é importante também o regresso ao trabalho, que as empresas tenham consciência que quando existe alguém que passou por uma doença como um cancro, a pessoa, quando regressa ao trabalho, é uma pessoa diferente. E, portanto, é importante as empresas também terem consciência disso e proporcionarem condições para que estas pessoas consigam reencontrarem-se novamente no trabalho que estão a fazer, porque as pessoas ficam mais cansadas, as pessoas ficam com falta de memória e, portanto, é importante todas as pessoas serem integradas, continuarem a sentir-se úteis, isso é muito importante, mas as empresas saberem que não podem tirar o rendimento de 200% como... Exatamente. Ter essa consciência. Com calma. Exatamente. Depois de tudo o que viveste, o nosso tempo está a acabar, Madalena, depois de tudo o que viveste, o que é que hoje mais valorizas na vida? O que é que tu aprendeste que gostavas que todos soubessem, mesmo quem nunca passou por uma doença assim? Aquilo que eu mais valorizo na vida é a saúde e as relações. E aquilo que eu gostava de passar a cada pessoa que me está a ouvir é que acreditem em si próprios e sintam aquilo e ouçam o que o vosso coração vos está a dizer. Porque, acima de tudo, existe algo de muito importante na vida, que é o saber viver. E façam escolhas. E estas escolhas têm que ser feitas de uma forma consciente. A vida é feita de escolhas e, portanto, façam as melhores escolhas para terem uma vida com qualidade e o mais feliz possível. Madalena Doré, bem-ajas pela tua disponibilidade em vir falar à Rádio Observador. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada, eu.